Olá, bom dia. Aguardar só alguns minutinhos enquanto o pessoal é avisado da live. Tudo bom, Vanessa? Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Hoje quem faria a live do Evangelho online seria a Priscila, né? A Priscila teve um imprevisto, tá bom? Bom dia, Jaqueline, Geórgia. Então a Priscila teve um imprevisto e aí eu estou aqui para fazer a live do Evangelho online e tal. Eu sou a Ângela. Nem sei se vocês ainda lembram, porque já tem um tempinho que eu não faço a live do Evangelho, né? Eu tava com saudade. Gente, como tá a qualidade do áudio? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tem uma música, um mantra tocando baixinho. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá bom a altura dessa música? Ou diminui um pouco o volume? Bom dia, Jo Araújo. Jo Araújo. Tudo ok, né? Tá ótimo. Esse mantra que tá tocando aqui ao fundo é Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Obrigada, Jaqueline, obrigada a todo mundo que tá dando feedback aí, que tá ok, né? Com o som, com a transmissão. Então, esse mantra, ele é um mantra muito conhecido e muito utilizado no budismo, né? Especialmente no budismo tibetano. Ele é ligado à vibração da compaixão, da força da compaixão. Om Mani Padme Hum. Ele tem uma frequência vibracional muito amena, muito serena e ele está relacionado à deusa da misericórdia dentro dos ensinamentos budistas, né? Que é ligada à mestra Kuan Yin, a deusa da misericórdia. Tá? Om Mani Padme Hum. Experimentem quando vocês estiverem passando por algum momento de aflição, de agonia, de raiva, começar a mantrar essa repetição, Om Mani Padme Hum, ou mesmo colocar para escutar, ela consegue dar uma frequenciada na nossa vibração, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso evangelho de hoje, esse momento. Quem quiser, lembra de colocar bom dia, farofa cozinha afetiva. Quem quiser pode colocar o copo de água, tá bom? Aí do lado, para ser fluidificada pela equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho do Evangelho online, tá bom? E como já tá na postagem do Lex, hoje a gente vai ler e conversar e refletir ainda do capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, né? É o item 26. É o item 26 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. É o nome desse tópico, tá bom? Então, só para a gente começar a entrar numa vibração,
vamos ler uma pequena mensagem, né, de harmonização para a gente ir se sintonizando com as egrégoras de luz, com as vibrações poderosas e elevadas das hostes ascensionadas, né? Dizem que após o Calvário, à noite, nas horas mudas, embora chorasse o filho, Maria orava por Judas. É do livro Todo Dia, do Chico Xavier. Um livrinho de mensagens, tá? Então, é uma mensagem bem curta, mas bem bonita, né? Porque ela fala que mesmo após o Calvário da crucificação de Jesus, né, nas horas mudas de dor, de silêncio de Maria, diante do sofrimento do Filho, né, Jesus Cristo, ela, embora chorasse pelo que Jesus passou e pela separação temporária ali, né, com a morte de Jesus, ela rezava por Judas, né, exemplificando um padrão vibratório, evolutivo, muito elevado, que todos nós um dia alcançaremos, esse é o objetivo, né? Do perdão, do verdadeiro amor, né? Que compreende que quem faz o mal, que quem pratica a crueldade, né? Que quem trai, como foi o caso de Judas, faz isso por imperfeições, né? Por imaturidade moral, emocional. E antes de merecer o nosso escárnio, o nosso ódio, né? Merece e precisa das nossas melhores vibrações e orações, né? Então vamos fazer a nossa prece de abertura, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Quem se sentir à vontade e tiver condição, pode procurar uma posição bem confortável, né? Quem tiver condições de colocar os pés no chão, se tiver condição até de ficar descalço, se não tiver, não tem problema. Colocar os dois pés no chão, sentir a palma, né, dos pés no chão e sentir esse aterramento, né, esse ground, essa sustentação do planeta Terra, né? Ao mesmo tempo em que prestamos atenção à nossa respiração, fazendo 3 respirações profundas, lentas e pausadas. 3, tá? Vamos começar com a primeira. Deus de infinita bondade e amor, fonte, grande Espírito, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela proteção, por todos os livramentos, por todas as oportunidades de aprendizado, de amadurecimento. Nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos de sofrimento também, que nos trazem ensinamentos preciosos. Te pedimos por todos aqueles que jazem doentes, tanto do espírito quanto do corpo,
Nós pedimos que a cura possa chegar a todos os seres, que a humanidade possa ser iluminada, protegida e abençoada, para que juntos possamos atravessar esse grande momento de transição, de grandes lições, de grandes provas. Amado Mestre Jesus e todos os mestres de luz e ascensionados, envolvei-nos em vossos mantos protetores. Agora, hoje, sempre, assim seja. Então, vamos começar a nossa leitura, tá? Provas voluntárias, o verdadeiro cilício, certo? Do capítulo Bem-aventurados os aflitos, tópico 26. Então, vamos lá. Perguntais se é permitido abrandar se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem o espinho cravado de o retirar? Àquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais do que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Vamos parar só um pouquinho, porque esse tópico é um pouquinho grande. Então, o que está se discutindo aqui, né, é o sentido das provas voluntárias, porque nós, no planeta Terra, nós enfrentamos muitas provas e muitas expiações, né? As provas enquanto aquelas experiências, né, que nós vivenciamos necessárias para o nosso amadurecimento em determinado aspecto consciencial, né?
Então, provas em que eu vou trabalhar a minha humildade, né? Ou seja, conseguir vencer mais o orgulho, trabalhar o meu desprendimento, trabalhar o meu amor ao próximo, né? E existem também as expiações, né? Que são aquelas experiências em que de fato eu estou precisando passar por aquilo para me reajustar com a lei, né? Reajustar com a lei, as leis cósmicas por erros e faltas praticadas no passado, né? Então eu preciso ali espiar aquelas questões, certo? Isso dentro dos ensinamentos básicos, né, da doutrina espírita, certo? O que se questiona nesse tópico, até o momento, é se faria sentido nós nos autoimpormos provas voluntárias, né? Além daquelas que nós já precisamos enfrentar no nosso planejamento reencarnatório, né? E aí é muito clara essa passagem que fala que não faz o menor sentido, a não ser que esses sacrifícios autoimpostos, né? Esses sofrimentos autoimpostos, né? Eles sejam em prol de uma outra pessoa, né? De um irmão de caminhada. Aí sim, né? Aquela questão da intenção, né? Eu tô ali me colocando numa situação de sacrifício, numa situação de abrir mão de algo, de me expor a alguma situação de sofrimento, para poupar, para proteger, para auxiliar, né, alguém, né, nessa caminhada. E aí, nesse sentido, tudo bem. E por isso que o título fala o verdadeiro cilício, né? Porque o cilício, ele era uma antiga veste ou cinto, né, de tecido bem áspero, que se utilizava como forma de mortificação, de automortificação, né? Naquelas práticas mais antigas, né, religiosas, de você martirizar o corpo como uma tentativa de purificar a alma, né, e de trabalhar a questão dos seus pecados. Por isso que ele utiliza essa palavra do cilício no título, né? Então, não adianta martirizar o corpo, aumentar as nossas próprias provas e sofrimentos numa atitude masoquista. Isso nada resolve. E, na verdade, a gente também está agindo de uma maneira muito imatura emocionalmente e contrária às leis cósmicas, né, e divinas, quando a gente se autoimpõe sofrimentos desnecessários, porque a gente entra numa lógica psicológica masoquista, né, de se auto-infringir sofrimento, né. Isso vale tanto do ponto de vista físico, né, no caso das práticas como do próprio cilício, né, essa veste que trazia esse tipo de mortificação, de ferimento ao corpo como uma forma de purificação, como os autos sofrimentos impostos do ponto de vista psicológico e emocional, né? Então, ele é bem claro aqui, né, esse texto, quando ele fala, não, é melhor que vocês estejam bem fortes fisicamente, né, estejam bem sadios fisicamente, porque vocês precisam da saúde física, certo? Para vivenciar as experiências na Terra, vivenciar as experiências enquanto espíritos encarnados, porque são essas experiências do cotidiano, essas coisinhas que às vezes parecem tão mínimas do cotidiano, né? Desde as que parecem mínimas e até quase imperceptíveis, até as grandiosas, que nos trazem lições o tempo inteiro, né? Sobre a vida, sobre como lidar com as pessoas, como lidar com as situações, né? Que a gente possa ter esse aprendizado de toda situação da nossa vida, a gente tentar colocar um crivo, uma lente espiritual e pensar, né? Qual a atitude mais sábia, mais amorosa e mais justa, né? E isso desde as mínimas coisas, tá, gente? Mínimas coisas do cotidiano mesmo. Porque se a gente consegue aplicar essa lente do mais sábio, mais amoroso e mais justo nas pequeninas coisas,
nós conseguimos formar um padrão de funcionamento psicológico existencial para agir dessa forma nas grandes coisas da nossa vida, tá? Então, outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo, né? Aquilo que eu falei, né? Uma coisa são os sacrifícios que nós podemos nos impor para o bem-estar de alguém, para o bem-estar de uma outra pessoa. Aí sim, porque isso não é uma lógica masoquista, né? Já é uma lógica mesmo da abnegação, uma lógica mesmo da doação, né? Da generosidade, da caridade. Então, se suportais o frio e a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados, né? Então é aquilo que a gente também já vinha falando. Uma coisa são os sacrifícios que nós nos impomos pelo bem do outro, né? Para poder mitigar a fome, para poder mitigar a doença física, né? Isso sim é um sacrifício ou um cilício de bênçãos, como ele fala, porque aí a gente está atuando segundo as leis cósmicas, né? A lei de amor, né? A lei de caridade. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Né? É aquela questão do eremita, tá? Da gente, aquela filosofia de vida assim, da gente se isolar da sociedade, até como uma forma, né? E muitos fizeram isso ao longo da história da humanidade, como uma forma de você não estar exposto às tentações, né, às questões negativas da vida em sociedade. Mas o que o ensinamento espírita nos traz, de uma maneira geral, né, é que são justamente essas experiências em sociedade, com o outro, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso contexto social mais privado e mais amplo, que são as experiências redentoras necessárias para o burilamento do nosso espírito, né? Para trabalhar as nossas imperfeições, aquelas arestas que precisam ser tiradas, que precisam ser trabalhadas na nossa personalidade, tá? E fora que isolados como eremita, a gente não vai ter muita utilidade para ninguém, né? A gente não vai poder estar entrando aí num fluxo de dar e receber, num fluxo de troca, num fluxo de poder fazer o bem, de poder ser útil, de poder auxiliar aos outros, né? De poder também aprender a receber ajuda, a receber auxílio também, né? Porque tudo é aprendizado, tanto doar quanto receber. Né? Tudo é um aprendizado de humildade, né? De desprendimento, cada um no seu polo, no seu papel. Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Né? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia. Mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem
e vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Tá? Então, isso que a gente está lendo aqui vai estar em vários outros momentos das obras básicas, certo? Do Kardec. E é um princípio muito básico, né, do Espiritismo, que a vida em sociedade ela é necessária, ela tem um papel, que é justamente o papel da gente se burilar, da gente aprender, né, na convivência com os outros, no desafio da relação com os outros, né? Um princípio muito básico também de que é no processo de tentar curar também os outros que a gente se cura e vice-versa, tentando se curar, a gente vai trazendo vias de cura também para os outros que estão em convivência com a gente. Então, Deus é muito sábio, né, e perfeito na elaboração do contexto que foi pensado para que nós pudéssemos evoluir da melhor forma possível, tá? E que não é martirizando o nosso corpo, né? Como no caso da veste do instrumento do silício, que já foi muito utilizado, né? Não é martirizando o nosso corpo numa atitude, inclusive, masoquista, que a gente vai conseguir depurar o nosso espírito. Não. Né? De forma alguma. A gente precisa trabalhar sobre o nosso espírito mesmo, tá? Não é dando chibatada nas minhas costas, né? Mas é levando a sério o processo de autoconhecimento, a coragem de olhar para si, sem peso, sem culpa, porque também não resolve. É uma forma de masoquismo psicológico, né? Mas com muita humildade, serenidade, compaixão para consigo também, né? Para que a gente possa ir transformando determinados aspectos da nossa personalidade. É para isso que a gente está aqui, né? Então, às vezes a gente está numa família, numa situação familiar em que está nos exigindo ali, por exemplo, abrir mão de fazer as coisas só da nossa forma, por exemplo. Né? Para algumas pessoas que gostam mais de estar no controle, isso é difícil, né? De saber ceder. E são através dessas experiências cotidianas com essas pessoas que a gente vai burilando o nosso espírito, né? Mas para isso a gente precisa ter uma atitude de muita humildade, serenidade e seriedade no nosso processo de autoconhecimento, tá? Porque não é com martírio, não é com masoquismo físico de forma alguma, né? Não é martirizando o corpo que vai resolver, de forma alguma. Mas também não é com masoquismo e martírio emocional e espiritual que vai resolver. A vibração da culpa, ela é extremamente negativa. E ela tira as nossas forças espirituais para que a gente possa prosseguir no caminho da evolução. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio aí nesse contínuo entre a culpa demasiada, que paralisa, né, que é um tipo de masoquismo psicológico, de autopunição psicológica, né, e o desleixo total e completo com a nossa evolução espiritual e moral. A gente tem que encontrar aí o caminho do meio, né? Como as filosofias budistas tanto nos ensinam, a importância de você encontrar o caminho do meio em tudo na sua vida, né? Que é a sabedoria. Então não é me martirizar, me culpar e ter uma atitude masoquista, né? Com as minhas imperfeições, com aquilo que eu preciso melhorar, com aquilo que eu estou ainda aprendendo, tá? Mas também não é ter uma atitude de desleixo e total descuido. Também sou assim, vou continuar assim, não vou me esforçar. Não, é o caminho do meio, né? É o caminho do meio e a gente entender que, no fundo, a gente está aqui para fazer isso. O resto são só meios e instrumentos que a espiritualidade tem para ir nos trabalhando, porque a gente está aqui para isso, para evoluir e para nos burilar, né? Se somos muito egoístas,
nós vamos passar por várias situações na nossa vida que vão nos chamar à generosidade. Né? Se somos orgulhosos, a gente vai passar por várias situações na nossa vida que vão nos chamar à humildade. Tá? Se somos tirânicos demais, nós vamos passar por várias situações na nossa vida que vão nos chamar à mansidão, né? À doçura, tá? E assim sucessivamente, né? Nessa escola chamada Terra, tá? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E agradecer, né, a todos que aqui estiveram, aos que ainda vão assistir. Nós esperamos que esses ensinamentos eles possam ser como faróis, né, para que a gente possa prosseguir com mais coragem, nos trazendo ânimo, nos trazendo leveza, né, para vivenciar a vida, tá bom? Então, quem tiver lembrado de colocar água quando a gente encerrar, pode beber a sua água. Muito grata às energias luminosas que a equipe espiritual coloca nessa água enquanto a gente faz esse evangelho, tá bom? E quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, nos colocando numa atitude receptiva às energias divinas, as energias salutares e positivas dos seres de luz, dos irmãos maiores, do nosso anjo da guarda, dos nossos guias, né? Todos os seres amorosos que nos acompanham como irmãos mais velhos, como pais, como mães espirituais, né? Acompanhando o nosso processo de despertar consciencial, pacientemente, com muito amor, muita sabedoria. Nós agradecemos a proteção, o amparo, a iluminação de cada um desses seres, reconhecemos o papel de vocês em nosso caminho evolutivo e pedimos que possamos ser cada dia mais presentes em nosso processo de autoconhecimento, em nosso processo de automelhoramento, em nosso processo evolutivo, aumentando assim o quanto vibracional do planeta Terra e ajudando nesse processo de transição planetária. Esteja conosco agora, hoje, sempre, com tuas irradiações de amor e de luz, amado Mestre Jesus Cristo, e toda a hoste ascensionada de luz, que assim seja. Então, gente, era isso. Muito obrigada, um excelente dia a todos e fiquemos com Deus.